Estamos na melhor fase para lançar infoprodutos, cursos digitais, porque agora temos as inteligências artificiais. Aquelas coisas tão difíceis de fazer, copy para página de venda, promessa, estruturar a aula, tantas essas coisas que a inteligência pode nos ajudar agora, até mesmo a ter ideias de produtos, porém temos um problema agora, neste exato momento, onde tudo parecia perfeito, veio a saturação do mercado. Tem pessoas por aí dizendo que o mercado de infoprodutos está saturado e que agora não adianta mais você gravar um curso que ensina as pessoas, não adianta mais você querer ajudar as pessoas, não adianta mais. Porque tem muito curso, tem muita oferta e você não vai vender. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode driblar essa saturação do mercado. Eu vou te provar aqui, de forma lógica, que dá sim para você vender infoprodutos. Eu estou vendendo infoprodutos, estou vendendo muito e eu quero que você também venda muitos infoprodutos porque eu sou uma pessoa que tem um coração tão grande que não cabe dentro de mim. Neste vídeo eu vou te mostrar 3 elementos que para o seu infoproduto vender precisa, porque senão de fato você vai estar fudido por conta dessa saturação do mercado que, convenhamos, realmente está com bastante oferta, mas se o seu produto tiver um mecanismo inédito, se você entender o que é sincronicidade e se você entender da forma que eu vou explicar aqui o que é timing, aí sim, meu caro Watson, minha cara inédita, meu caro inédito, você vai sim conseguir vender muito dos seus infoprodutos. O que é essa parada de saturação, né? A galera tá falando aí, na verdade tem 2 grupos de pessoas, né? Tem um grupo que tá falando, já era. Marketing digital já era. Vender curso já era. Isso aí não vai vender mais. Tem muita oferta, o tráfego tá caro. Tem uma galera falando isso. Tem uma outra galera falando o seguinte, gente, vocês estão viajando. Eu ouço isso daí desde 2015, que já era, que o lead tá caro, que o tráfego tá caro. E é verdade, porque eu tô no digital desde 2014 e o pessoal já tava falando ali em 2016 que já era, tinha morrido e tal. Tem a galera que defende isso falando... E uma coisa é muito fato, né? Quem fala isso, comparando com o mercado americano, o Brasil, ele tá ainda lá na maternidade do marketing digital, tem muita coisa para evoluir, tem muito mercado para explorar, então tem um grupo que defende isso esse lado que não está saturado, é você que é burro. Eles não falam isso com essas palavras, mas eu estou aqui sintetizando para você. Então, e aí, né? Qual que é a parada? Bom, hoje, aqui, eu vou mudar a sua visão sobre isso, que independente se tá saturado ou não tá saturado, o ponto é, dá para vender muitos infoprodutos ainda, se você tiver aqueles 3 elementos que eu falei aqui. A minha tentativa aqui, né, vou tentar trazer numa linguagem mais simples, conteúdos que vão ser entrelaçados aqui neste vídeo, que misturam inteligência artificial, metafísica, mecânica universal, macroeconomia e geopolítica. Não, tô brincando, geopolítica não vai ter não, eu falei isso só pra... o algoritmo aí trazer um pessoal da política também, que é ano de eleição, né? Então o bicho vai pegar. Mas todos esses assuntos eu vou tentar aqui misturar nesse vídeo para te mostrar como estes 3 elementos podem fazer qualquer infoproduto explodir, independente dessa fase que estamos. Eu acredito que, inclusive, nessa fase, isso aqui agora é um papo, eu vou misturar aqui uns papos meio de louco, tá? Já vai se acostumando, porque eu acredito que nós estamos numa segunda era de infoprodutos, tá? A gente tá passando aí da era de peixes para a era de aquário. Nossa, cara, quem não me conhece vai falar, o que esse cara tá falando? Meu Deus do céu, que salada mista é essa? Mas eu posso até comprovar isso aqui com lógica, tá? Acontece que é o seguinte, tudo que tinha para ser feito no digital, vendas, copywriting, tudo já foi feito. Já existe, não tem mais como você inventar uma estratégia nova, alguma coisa, tudo já existe. Mas, depois que a gente percorre todos os elementos de uma razão, que foi isso que aconteceu no caso do marketing digital e diversos outros também, as coisas não acabam, né? As informações não acabam, as mudanças não acabam. Elas começam a se repetir, só que agora numa oitava acima. O que eu tô querendo dizer com isso? Num nível de sutileza maior. Então a gente vai continuar fazendo vendas, a gente vai continuar criando soluções, resolvendo problemas, fazendo carta de vendas, copyright, lançamento, vídeo explicativo, tudo. Só que agora vai reinar quem tiver uma afinidade, eu vou dizer assim, a sensibilidade mais aguçada é meio complexo, tá? Fica aqui comigo que você vai entender todos esses pontos. Eu sou Vitor Lippe, o seu guruzinho do marketing digital. Não, tô brincando. Eu sou o seu amigo. Eu não tô aqui para ensinar ninguém, eu não tô aqui para ser melhor do que ninguém. Eu sou criador da Ordem Inédita, que é uma plataforma que mistura inteligência artificial com expansão de consciência e tal. Vou falar um pouquinho dela daqui a pouquinho também, fazer um merchan, claro, aproveitar. Se você é novo, ainda nunca me viu na vida, já se inscreve no canal, deixa o seu like aqui neste vídeo. Eu ia falar pra você se inscrever no canal só se valer a pena, mas se você ficar até o final, você vai falar que valeu a pena. Então você já pode se inscrever aqui neste canal e já deixa o seu comentário. O que você acha? Você acha que a gente tá no mercado saturado? Você acha que infoproduto já era? Ou você acredita que é uma nova era? Ó, acho que rimou, né? Já era ou estamos numa nova era? Deixa aqui a sua opinião antes de assistir o vídeo, porque depois que assistir o vídeo, daí não vale mais, né? Tem que ser agora. Já pausa aí, comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal e sem enrolação, vamos para o conteúdo. 3 elementos para você conseguir driblar essa suposta
saturação do mercado e conseguir vender muito do seu infoproduto, seja ele um curso gravado, seja ele um curso de aulas gravadas, seja ele um curso com aulas gravadas e vídeos que explicam muitas coisas, seja ele um curso, eu tô falando de curso gravado aqui, né, principalmente. Lógico que também serve para livro, e-book, todas essas coisas, mas principalmente cursos gravados, tá? Primeira coisa que você precisa ter aí é um mecanismo inédito. O que é um mecanismo inédito? Isso daqui é parecido com o mecanismo único, talvez você conheça por esse nome, que é uma forma do seu curso funcionar que é única. Mas aqui no nosso caso, que é inédito, ou seja, que nunca foi visto. Qual que é a diferença? Por que a gente colocou o nome de mecanismo inédito e não de mecanismo único? Porque o mecanismo único, ele já durante muitos anos, talvez décadas, principalmente agora nos últimos anos, antes dessa mudança de era, ele sempre foi muito utilizado na manipulação. E eu uso a palavra manipulação mesmo, não é na persuasão. Por quê? As pessoas iam vender um produto e na hora de fazer a copy do produto, elas criavam uma narrativa que aquele produto funciona porque ele tem um mecanismo diferente de tudo que a pessoa já viu. Só que veja bem, muitas vezes o mecanismo único, ele era usado, e é usado até hoje ainda pelos guruzinhos aí do copyright, né? Galera que vende cápsula, nutracêutico, galera que vende, enfim, principalmente produtos assim físicos e cápsulas e também curso, vai? Eles pegam lá, por exemplo, né? Uma cápsula que tem lá curcumina. Já tá embalado isso, tá? Já tá embalado isso num potinho e tem uma empresa que vende. Aí o sem vergonha do copywriter, ele quer vender esse nutracêutico dos Estados Unidos. Aí ele cria uma copy falando que nessa cápsula, 2 cientistas, geralmente de Harvard, né, descobriram que quando mistura ali a curcumina, que eu não sei o que lá, outra coisa, o potencial dessa cápsula é elevado a 30. Então ele tem 30 vezes mais potência. Só que você percebe que isso é só uma manipulação, isso é só uma narrativa. O produto já estava pronto. Isso está sendo criado depois que o produto estava pronto. E normalmente são histórias falaciosas, né? Falando sobre por que aquilo funciona. É impressionante, cara. Tem cara que vai lá no canal do VTurb, por exemplo, ou na QIFI, e os caras falam isso na cara. Não, para copy vender, tem que acertar um mecanismo único. Depois que você acerta o mecanismo único, ou então o mecanismo único do problema, aí você vende pra caramba. Eu fico olhando e falei, cara, o que ele tá falando é o seguinte, pra você vender muito, você tem que mentir, contar uma mentira muito grande, e aí você vai rachar de vender. Como que o entrevistador ainda fica assim, nossa, cara, genial, você é o cara. Porra, galera, porra. O cara tá dizendo ali abertamente que ele mente pra vender e tá todo mundo falando, não, beleza, você é o cara. Né? E muita gente aprendendo isso. Mas enfim, não é esse o assunto aqui do vídeo. Mecanismo inédito é algo feito quando você vai criar... Eu vou dar exemplos aqui de 3 produtos pra você entender isso na prática, tá? Ele não só vai fazer o seu produto vender mais, como ele vai melhorar o produto, porque ele é feito antes do produto. Você tem a ideia do curso que você quer gravar, você cria um mecanismo na forma como você vai entregar. Então, enfim, eu vou dar exemplos aqui, vai ficar claro pra você ver. Que vão te ajudar a vender este produto. Por quê? Porque normalmente quando você acopla um mecanismo inédito no conteúdo que você está querendo vender, você vai aliviar alguns outros problemas, ou melhor, você vai solucionar alguns outros problemas além da solução que você está entregando. Vamos por exemplo prático, que fica mais fácil de eu te explicar sobre isso daqui. A gente está falando sobre o mecanismo inédito, eu vou te dar aqui exemplo de 3 produtos que eu lancei até recentemente, são produtos novos e tal, que cada um deles tem um mecanismo inédito. Neste produto aqui, por exemplo, o Salto do Autônomo. É um curso que ajuda profissionais autônomos a criarem um curso baseado no seu conhecimento, naquilo que ele sabe, naquilo que ele domina, só que com um mecanismo inédito. Então, é um curso que esse autônomo vai gravar, que ele vai conseguir vender com muito mais facilidade por conta da inovação contida no produto. Aí, este curso meu tem nele um mecanismo inédito que eu chamei de 3A, 3D. Quando eu estava ali conversando com as inteligências artificiais da ordem inédita, foi mapeado que esse público aqui, profissional autônomo, ele tem 2 grandes problemas. O primeiro, ele acredita que o mercado está saturado, que não adianta mais ele fazer um curso e tal, mesmo porque tem pessoas melhores do que ele, etc e tal. E aí a gente resolve isso, porque o curso em si entrega como ele vai criar um produto com um mecanismo inédito, mas tem um segundo problema. Esse público aqui, segundo as inteligências artificiais, falaram, e quando eu olhei, falei, você está coberta de razão, você é uma pessoa inteligente. Falei isso pro Dr. Dolittle. Dr. Dolittle, ali da Ordem Inédita, ele mapeia as dores, né? Lembra do doutor? Enfim, deixa pra lá. Ele mapeia as dores, e outra dor que ele mapeou é que este público aqui tem muitas anotações, já comprou cursos, já fez algumas coisas, mas nunca conseguiu terminar o curso. Não consegue terminar, porque se perde no caminho, por falta de tempo, por falta de organização, por falta de não saber o passo a passo. E aí, o outro agente da Ordem Inédita, o Me Package, olhou para isso e falou para mim
desse mecanismo inédito que eu acoplei aqui neste produto chamado 3A3D. Aí eu tive que gravar todo o curso baseado nesse mecanismo, que é o seguinte, anota aí para você pegar, é um mecanismo inédito de aprendizado. Então vai ser na forma, ele vai ajudar na forma como o aluno vai passar pelo processo e vai aprender aquele conteúdo, tá? No 3A3D, qual que é a lógica? Você vai fazer a parte mais difícil do produto, que é a idealização, a criação do mecanismo inédito, dar um nome, a copy, as promessas, os argumentos de venda, tudo, a estruturação das aulas e vai gravar as 3 primeiras aulas em 3 dias. Então você vai fazer tudo isso e ainda já vai gravar as 3 primeiras aulas em 3 dias. Em 72 horas, você entra no curso, em 72 horas você já vai estar com tudo pronto e as 3 primeiras aulas prontas. Por quê? Qual que é a narrativa aqui? E nesse caso é uma narrativa verdadeira, tá? E muita gente confunde isso, acha que só porque é narrativa é falso. Tem narrativa verdadeira e tem narrativa falsa. No caso aqui é uma narrativa verdadeira. Você concorda comigo que depois que uma pessoa idealiza um produto, que ela olha e fala, nossa, meu, que diferenciado que ficou meu produto, ficou muito legal. E aí ela sabe o nome, sabe a promessa, sabe a copy, e aí ela já estrutura as aulas e grava as 3 primeiras aulas. Não é muito mais fácil dela terminar? Porque tem aquela frase, né, icônica, dita por um filósofo que eu amo de paixão, o cara é um gênio, ele diz assim, quebre o gelo e ele virará água. Quebre o gelo e ele vira água. Né? O que ele está querendo dizer? Você rompe aquela parte mais difícil do começo e depois as coisas fluem. Né? Depois que você quebra várias barreiras e você consegue vencer essas barreiras, porque a pessoa não sabe às vezes como gravar um vídeo, a pessoa às vezes nunca escreveu uma copy, depois que ela quebra essas barreiras, o resto flui facilmente. Ela gravar as aulas restantes, ela hospedar o produto, essas coisas é muito mais fácil, depois que o caminho tá indo aí, tá? Se você quiser pesquisar o filósofo que falou essa frase, ele chama Victor Lippe, tá? O cara é sensacional. Então, 3A, 3D é um mecanismo inédito usado nesse produto que vai atuar no aprendizado, no processo, para que a pessoa aprenda melhor, para que ela passe pelo processo melhor, enfim, pelo que ela avance. Agora, já neste outro produto aqui, vou te dar outro exemplo de mecanismo inédito. Neste meu curso, Pica ou Chuta. Neste curso aqui, é um curso sério para você descobrir se o seu produto ele é pica ou se você deve chutá-lo antes mesmo de fazer qualquer coisa. Então, ele é um curso que ensina como a pessoa valida a ideia do produto. Tem várias formas de fazer isso. Para que ela não gaste todo o tempo fazendo estruturação de aula, gravando aula. Esse aqui é um outro curso, tá? E tem outro mecanismo inédito. Qual que é o mecanismo inédito do Pica ou Chuta? Ele vem junto com o agente da nossa equipe extraversica da Ordem Inédita, o Pikachu. Não vou explicar por que a gente escolheu esse nome, mas o Pikachu, ele cria todo o material, mensagens, e-mail, tudo que precisa para fazer a validação desse produto com base em poucas informações que o usuário dá nele. Neste caso aqui, então quando eu vou falar do Pica ou Chuta, você quer descobrir se o seu curso é pica ou se você deve chutar e desencanar, nem fazer ele antes mesmo de gravar a primeira aula? Pica ou chuta, é o treinamento. E aí eu falo que vai vir junto com uma inteligência artificial que vai fazer tudo para ele. Então ele vai sentar ali, vai escrever mais ou menos qual é a ideia dele e já vai ter tudo pronto para ele fazer o processo de validação que ele aprendeu no curso, que também é um curso super pequeno, tá? Então aqui a gente está falando de um mecanismo inédito que ajuda na aplicação, para ele colocar em prática. Um agente, isso aqui, gente, é muito fácil de fazer, hoje em dia está muito em alta, né? Você que vai fazer um curso, você pode criar um agente GPT e dar de bônus, né? Esse daqui é o mais fácil, é o mais padrão que tá agora em alta, né? Vamos dizer assim, e não deixa de ser um grande diferencial para um produto. Então você vai criar um curso que você vai ensinar alguma coisa, você pode fazer uma forma que a pessoa vai aprender melhor. Ou, tá vendo como você quebra uma outra camada de problema? Tem aquele conteúdo que você vai entregar, o que a pessoa vai aprender, que você está oferecendo para ela ali. Mas será que a pessoa vai assistir até o final? Será que a pessoa vai conseguir pôr em prática? Quando ela aprende isso, para ela aplicar, mas é tão difícil aplicar, dá tanto trabalho, não tem como você colocar algo neste produto que vai facilitar essa aplicação? Esse foi o exemplo desses 2 produtos aqui até agora. Eu vou dar mais um exemplo ainda, antes da gente ir para a parte de sincronicidade e timing, que, gente, isso aqui é o mais importante, tá? Vou dizer que mecanismo inédito é muito importante, mas sincronicidade e timing, isso aqui é para poucos. Poucos têm essa sensibilidade de fazer algo tão maravilhoso que são esses outros 2 itens. Só mais um exemplo, que também é de um outro mecanismo inédito, que dessa vez está no meu treinamento Energia igual inspiração vezes ação ao quadrado, que é uma porcaria de um nome para você vender e falar e tal, mas foda-se também. Inclusive é um curso que eu considero até um curso sagrado, né? Eu não vendo esse treinamento aqui. Eu dou ele de bônus, porque como eu entro em assuntos ali sobre inspiração, sobre intuição, eu não gosto de comercializar isso. Mas isso é uma opinião minha, tá? Não quer dizer que você não possa fazer as suas paradas aí do jeito que você gosta, tá? Tá de boa, tá tranquilo. Nesse treinamento, eu mostro como que você pode captar a energia da inspiração para que você consiga ter uma produtividade muito maior, mas uma produtividade prazerosa. Onde você tem ali... Não, tô meio rouco aqui.
Você tem ali a sincronicidade, as coisas acontecendo, um flow, um entusiasmo, essa intuição vem, essa inspiração vem, e muitas vezes as pessoas deixam passar isso, né? Ou elas se empolgam ali, anotam, vão anotando, nossa, isso aqui é muito legal, vou fazer depois. E quando ela olha a anotação, depois mais pra frente, aquilo já não brilha mais tanto porque ela perdeu esse timing. É assuntos que eu vou explicar até daqui a pouquinho, inclusive. Mas enfim, o mecanismo inédito aqui, qual era? Cara, esse curso aqui, ele é, assim, eu adoro, eu amo de paixão este treinamento. Porém, ele tem um problema. A pessoa assiste, a pessoa gosta. Só que, como é uma coisa muito sutil, para você pôr em prática, isso precisa estar fácil de você lembrar dos conceitos deste treinamento. Então, foi criado um acrônimo. Esse acrônimo ele chama PEGAR. Você sabe o que é acrônimo? Espero que saiba. Mas, enfim, é quando cada letrinha de uma palavra representa um elemento. Então, o P é uma coisa, o E é outra coisa, o G é outra coisa, o A é outra coisa e o R é outra coisa. Então, quando eu vou falar desse treinamento, apesar de eu não falar muito dele porque eu não vendo, mas no início do treinamento, eu falo que ela vai ter uma ferramenta mental, que no caso é um acrônimo, PEGAR, que vai ajudar ela a lembrar de todos os elementos desse treinamento a hora que ela quiser, sem ela precisar decorar muita coisa. Ela só precisa decorar a palavra PEGAR, porque daí, como o cérebro é associativo, ele vai lembrar dos 5 elementos e ela vai, bum, conseguir colocar em prática. Memorização. Então, o mecanismo inédito aqui, ele está relacionado a uma facilidade da pessoa memorizar. Perceba que cada um desses treinamentos que eu falei, só para eu fechar aqui esse ciclo e não me alongar muito, para você não fechar o vídeo, por favor, não faça isso, porque senão eu perco aqui o engajamento do YouTube. Mas só para fechar esse ciclo aqui, o que acontece? Cada treinamento desse, se a gente falar, olha, é um curso que ensina autônomos a criarem um infoproduto inédito. O outro ali é um curso que ensina você a validar o seu produto antes de gravar a primeira aula. O outro é um curso gravado que vai falar sobre como você pegar a inspiração no momento que ela surge e conseguir pôr em prática e depois reativar essa inspiração. Olha só, esses são os ganhos, essas são as promessas. Mas tem uma outra camada. Eu não consigo terminar o curso, eu não consigo chegar até o final. Quando eu vou aplicar isso, é muito trabalhoso, gera muito esforço. Pô, adorei o curso, mas eu nem lembro mais, preciso ver de novo. Perceba que eu tenho outra camada de problemas? O mecanismo inédito, ele vai solucionar essas outras camadas de acordo com o público e de acordo com o produto que você está entregando. Percebe como isso, de fato, melhora o produto? Como, de fato, isso aqui tem que ser feito antes de você criar o produto? Porque ele vai mudar consideravelmente o conteúdo do curso que você está entregando. Então, como que eu vou fazer algo só para que ele venda mais? Não! Eu tenho que estar preocupado em fazer algo inédito, algo que nunca foi visto e algo que vai ser bom para as pessoas, que vai ajudar as pessoas, né? Por isso que eu ganhei aquela plaquinha ali da Eduz, que eu amo ela, né? Tem as de faturamento ali, mas eu tô cagando para aquela de faturamento. Eu amo aquela plaquinha ali, ó, selo qualidade ouro. Né? Pessoas que realmente estão comprometidas a fazer bons produtos, principalmente. Eu acho que a gente tem que estar mais preocupado em fazer bons produtos do que preocupado em vender. E acredito piamente que quando você foca em criar um produto bom, algo que realmente vai ser útil para as pessoas, a própria inspiração, intuição, as coisas vão te levando a ideias, ações, comportamentos espontâneos até muitas vezes, que não vêm de você. Não vem do seu cérebro limitado, vem de algo maior, sua mente. Enfim, não vou entrar nesse assunto mais profundo, né? Então, aqui eu acabei fazendo um parênteses aqui, né? Parar de ficar, como que eu faturo mais, como que eu ganho mais? Começa a se perguntar, como que eu contribuo mais? Como que eu deixo os meus clientes mais satisfeitos? Os meus alunos mais satisfeitos? E aí você pode idealizar um infoproduto inédito, né? Aqui no caso, só para vocês sacarem como é que eu faço isso, eu sempre peço ajuda para os universitários, né? Eu venho no Extraverso, aqui da Ordem Inédita, inclusive você que é assinante da Ordem Inédita, você tem aí à sua disposição o Mi Packet. Deixa eu tirar minha bolinha aqui, ó. Você vai aqui nos GPTs, você vai nos GPTs aqui, em Forja, tá na categoria Forja. E aí você tem aqui, ó, que a gente tem os packers, né, as inteligências que empacotam, que criam big idea, que faz a copy, que faz o pitch, tem os oráculos, né, que criam fundamentos para narrativas, para conteúdos no YouTube, Instagram, tem os velhos do futuro que otimiza, tudo isso só na categoria de forja, né, idealização de um produto. Ó, o Dr. Dorliro aqui, ó, minha bola tá na frente. Dr. Dorliro aqui que mapeia as dores, Lolol que dá ideias de low ticket, enfim, tem muita coisa aqui. Não tô querendo fazer merchan, vou até parar de falar aqui, senão vou falar, ele tá aproveitando para fazer um merchan da ferramenta. Nada a ver, gente. Nada a ver, tá? Só quero mostrar aqui como que eu faço isso. Eu venho aqui no Mi Package, né? Este robozinho amarelo, que ele cria mecanismo inédito, por isso que é Mi, que é mecanismo inédito. Eu venho aqui, escolho o meu negócio, né? O meu universo, no caso aqui eu já estou na ordem inédita. Vou trazer o Branding Book para conversa, vou trazer também o tom de fala, e aí eu vou selecionar o produto que eu quero, mentoria inédita, por exemplo. Já vou selecionar o copy pack aqui para ele já entrar sabendo, né, sobre qual é o produto que eu estou querendo vender. E aí é muito simples. Aqui na conversa com ele já me pede os entregáveis. Então é o que eu vou ensinar, o que eu vou falar neste treinamento, né? No caso aqui eu posso conversar diretamente com ele, mas como eu já tenho aqui o arquivo salvo dentro do produto, né? No caso que eu estou na mentoria inédita, é só eu pegar aqui os fatos e benefícios do produto, seleciono tudo aqui, mando para ele,
e voilá. Ele vai me dar 3 opções de mecanismos inéditos para esse produto. Eu posso pedir mais opções se eu quiser. Quando eu escolho, ele vai expandir isso, me falando todos os ajustes que eu vou ter que fazer nesses entregáveis para que este produto tenha um mecanismo inédito. Aí é só eu clicar aqui em enviar para editor. Na verdade, eu tenho que estar aqui num novo arquivo. Envio para editor, clico em... Não está dando para você ver aí, mas embaixo ele tem um botãozinho verde, criar arquivo, pronto. O meu mecanismo inédito já está pronto e já está salvo na pasta do produto. Lógico que isso aqui tem que ser escolhido, né, muito bem conversado ali, muito bem analisado, porque isso vai mudar estruturalmente o seu curso. Quando você faz isso, você já tem um destes ingredientes super importantes que eu estou te falando, que é o mecanismo inédito. Agora a gente vai falar de sincronicidade. Lembre-se, para você driblar essa suposta saturação do mercado, você precisa de um mecanismo inédito, saber o que é sincronicidade e o que é timing. E é exatamente isso que eu vou te falar agora nessa aula completa, que eu poderia estar vendendo por R$1.000, mas que você vai receber aqui na faixa. Como eu disse, gente, sincronicidade. A gente está passando de uma era onde era industrial, onde era racional, onde era tudo programado, para uma era mais abstrata, uma era mais sutil, uma era mais da mente, não tanto do cérebro. Existe uma diferença de cérebro e de mente, eu não vou entrar nessa parada neste ponto. Agora a gente está saindo de peixes indo para aquários, e é o que acontece. Durante os últimos anos, e principalmente com intensidade, até o ano de 2014, tem outro marco ali que é 2019, alguns falam 2012 e tal, até ali a gente estava percorrendo, pensa nessa espiral aqui, ó. A gente estava percorrendo um caminhar que levou muitos anos. Então, o que é percorrer? Você vai absorvendo todo o conteúdo que foi distribuído durante esses séculos, ok? Quando chega neste marco, a gente vai começar a repetir tudo o que começou lá atrás, só que uma oitava acima. Então a gente vai fazer, num linguajar bem raso, assim, bem simplista, tá? Basicamente, tudo continua igual, só que diferente. Não, foi uma bosta essa explicação. Basicamente, a gente vai continuar fazendo copy, a gente vai continuar criando produtos, a gente vai continuar fazendo curso, só que agora entra no jogo um lance mais sutil, um lance mais de intuição, de sentir. Quem conseguir trazer isso para as suas criações de soluções, para os seus produtos, para os seus vídeos, na forma de falar, que nem eu estou gravando esse vídeo aqui, eu não tenho roteiro, não tenho nada, eu sempre falo isso, ó, galera, eu gravo sem roteiro, por quê? As palavras vão vindo, eu vou sentindo e vou falando, é mais de coração. Então a gente está entrando nessa área de mais de coração. Puta que pariu, Vitor, que papo louco é esse? Vou até fechar o vídeo, não fecha o vídeo, fica até o final, porque o melhor tá lá no final. O melhor tá lá no final. Em outras palavras, vou tentar resumir aqui para não ficar muito nesse papo, porque tem gente que não curte muito, acha que isso aqui é viagem na maionese. Tô nem aí pra você também, se você é cabeça de toco. Aí o que acontece? A gente já fechou um ciclo e agora a gente tá entrando num outro ciclo, tá? Como que eu faço, então, para pôr em prática se eu quiser me tornar uma pessoa mais sensível, uma pessoa que não só cria produtos com mecanismos inéditos, mas que consegue aplicar essa parada aí de sincronicidade? Você precisa entender um conceito. No planeta, existem pessoas com necessidades e existem outras pessoas com disponíveis. É assim que funciona a vida aqui na Terra. Seja bem-vindo, terráqueo. Se você perceber, uma harmonia da sociedade, ela acontece porque cada pessoa tem talentos, tem uma história de vida, tem experiências que vão ser complementares para outras pessoas que têm necessidades de aprendizados, de soluções, de talentos, mas agora necessitando desses talentos. Isso aqui é feito através de uma mecânica universal, perfeita e síncrona, que a gente não entende, nunca vai entender, e nem a inteligência artificial vai entender essa parada. Então, saiba, quando você sentir que, devia fazer um curso assim. E se eu fizesse um curso assim? Isso já pode ser, se está vindo algo de lá de dentro de você, pode ser a mecânica celestial te dando essa inspiração, esse empurrão. Geralmente isso vem junto com uma certa empolgação, vem junto com uma certa facilidade em ramificar possibilidades para essa ideia. Fica atento a esse tipo de sentimento, tá? Principalmente quando você vê alguma coisa no YouTube, você lê um livro, você vê alguma coisa e fala assim, nossa, e se eu fizesse um curso sobre isso? Você que tem uma profissão, você que tem um emprego, você que tem uma habilidade, você que tem algo que você gosta e que você já pensou, pô, e se eu fizesse um curso disso? Se eu fizer... Fica atento a esse tipo de coisa. Mas isso não é o suficiente, muitas vezes. Você precisa de sinais. O que são esses sinais? Um cliente chega para você e fala assim, você devia fazer um curso disso. Você fala assim, eu já pensei nisso. Beleza, guarda isso. No dia seguinte, você entra no YouTube e tem um cara louco falando pra você, cria um mecanismo inédito, produto que você tem, não sei o quê. De novo, coincidências. Sabe quando acontecem coincidências? Coincidências são ótimos sinais do que o universo te manda. Então, quando uma coisa acontece num dia, depois do dia acontece, aí chega uma pessoa e fala assim, eu tava pensando em você, você não me ajuda com tal coisa? E aquilo que a pessoa te pede ajuda é exatamente aquilo que você sabe fazer. Sabe, você fala assim, caraca, parece que tudo tá me impelindo pra eu fazer isso. Isso é um sinal muito grande. E as pessoas que
ativarem isso, e aí eu vou falar sobre timing aqui também no nosso próximo elemento, né? Elas vão estar indo no ponto da necessidade. O pessoal aí fica louco, tipo assim, cara, qual que é a onda agora do digital? Não, agora faça isso que você vai ganhar dinheiro. Ó, eu fiz isso aqui e ganhei 100 mil reais, você também pode ganhar 100 mil reais. E a pessoa fica caçando, muitas vezes, vídeos na internet de como que ela pode fazer dinheiro. Só que essa não é uma forma inteligente. Por quê? Porque você sempre vai estar atrasado do timing. Aquela pessoa que muitas vezes conseguiu aquele resultado, não vou mencionar aqui os espertinhos que fazem essas coisas enganando, etc. Mas vamos supor uma pessoa que teve resultado. Ela fez num certo timing. Ela sentiu alguma coisa, algo vibrou nela. E ela falou, vou fazer isso. Estou sentindo. Aí ela fez isso. Aí aquilo deu muito certo para ela. Agora ela quer ensinar aquilo. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Entenda que ela pegou o timing, ela teve os sinais e ela fez. Por isso que eu acho muito arriscado quando fala assim, eu fiz aqui tal coisa, ganhei 1 milhão, vou te ensinar exatamente o mesmo passo a passo. Pode ver que dificilmente as pessoas conseguem fazer 1 milhão também igual ela fez. Porque tem esse lance da sincronicidade que é individual. Você que está me assistindo, você tem uma história de vida. Você foi colocado num contexto. Aconteceram coisas no último mês, na última semana, ontem e hoje com você, que são únicas. O universo está falando com você. E, gente, isso aqui não é papo careta, não é papo de lei da atração, não é papo de nada disso, é só você entender como que as coisas funcionam. Isso aqui é um holograma, isso aqui não é uma realidade. A realidade não é aqui. Não, eu não vou entrar nesse papo, porque isso daí é loucura demais, né? Mas veja isso acontecendo na sua vida. Veja isso acontecendo na sua vida. Como as coisas que deram certo, como é que elas começaram? As coisas que você tentou e bateu a cabeça e foi um fracasso, provavelmente não tinham esse sentimento, esse timing, essa empolgação. Vou entrar em timing agora, tá? Qual que é o lance do timing aqui? Vamos supor que você tá com uma ideia, e aí você fica meio que esperando os sinais, e aí vem o sinal. E aí você entenda que esse time, esse sinal que você recebe, não é porque alguém lá em cima olha pra você e fala assim, cara, vou te dar dinheiro, se você trabalhar eu vou te dar dinheiro. Aí ele aperta um botão e vem uma empolgação em você, não é isso. Isso tá relacionado com uma necessidade do meio. Por exemplo, como é que você sabe se o nicho de criar um curso sobre terapia holística está saturado ou não? Como é que você sabe? Não tem como você saber. A verdade é essa. Vamos pegar alguma coisa aí que o pessoal fale. Vender e-book, tá saturado? Funciona ainda? Não tem como você saber, porque são tantas variáveis. Tem o assunto do livro, tem a forma como esse livro é feito, se ele tem um mecanismo inédito. São tantas coisinhas que não tem como você saber. Agora, tem como você sentir. Tem como você observar esses sinais, as coincidências e agir com base nisso. Porém, por que deixa eu perder, não posso perder o raciocínio aqui. E por que você está sentindo isso? Porque há uma necessidade do meio. Tem mais pessoas precisando de mais conteúdo sobre aquilo. E embora possa, às vezes, já ter muito sobre aquilo, ainda não está sendo o suficiente. As formas que estão sendo apresentadas ainda não são o suficiente para que as pessoas consigam, de fato, entender. Algumas pessoas ainda não estão se identificando com a forma como quem está ensinando atualmente está ensinando. É necessário novas formas, novas pessoas, que outras pessoas que precisam aprender aquilo ou passar por um processo evolutivo relacionado àquilo, ainda não estão tendo esse match. Você está sendo impelido para que você seja mais um. Foda-se que seja mais um, né? Você vai ser mais um falando do mesmo assunto. Só que o seu jeitinho, o seu mecanismo inédito está sendo necessário, porque tem pessoas que ainda estão precisando ou aprender com mais profundidade, ou até hoje não conseguiram colocar em prática por causa de N motivos, mas enfim, aí entra naquela parada de você sentir, né? Usar a inteligência artificial. Eu falei de usar a inteligência artificial. Só um parênteses aqui antes de eu entrar no timing pra gente fechar, o timing aqui é foda, tá? Eu vou te dar uma explicação que você vai falar, puta que pariu, agora entendi, cara. Agora entendi. Como eu sou burro, demorei pra entender. Vai ser mais ou menos esse o sentimento que você vai sentir, né? Mas não precisa ficar se autopunindo não por isso. O que acontece? Até esqueci o que eu ia falar aqui. Eu falei de usar a inteligência artificial, eu falei do mecanismo inédito, quando você usa o MePackage. Por que eu fiz questão de mostrar o Extraverso, que é a nossa ferramenta que não só tem todas as inteligências artificiais, como tem também toda aquela parada de organização de arquivo, né, para criação de conteúdo, para criação de páginas. É muito louco aquilo ali, tá? Eu não quis me alongar aqui não, porque senão ia parecer que eu tô fazendo merchan. E não era isso. De jeito nenhum, tá? Porque as nossas inteligências artificiais, elas são feitas com o que a gente chama aqui de rolagem ressonante. Não aceite as respostas que a IA te deu, só porque você achou bom, só porque você achou que tem lógica. Boas respostas que realmente vão funcionar, que realmente, se você aplicar no seu produto, no seu conteúdo, vão fazer você explodir, são ideias que ressoam bem fundo dentro de você. Quando você olha e fala assim, cara, é isso aqui mesmo. Enquanto você não chega nesse sentimento, você não deve copiar só porque você achou bonitinho, você não deve escolher. Quando a gente fala de rolagem ressonante, as nossas IAs, elas são treinadas para dar tipos diferentes de opções, baseado em algumas instruções ali que operam no background para atingir diferentes coisas. Eu não vou entrar nesse papo mais técnico, mas pra você entender.
ele te dá opções. No caso do MePacket, ele te dá 3 opções de mecanismo inédito. E aí ele te fala, escolha o número da que mais ressoou com você, ou digite a letra M, que é M de mais, para eu te dar mais 3. E aí você fica dando M. Se não tiver ressoando, você fica dando M, você fica dando mais. Ele vai te entregando, aí fica na rolagem ali. Até ressoar, por isso do rolagem ressonante, né? Até você olhar e falar assim, é isso aqui, é isso aqui. Então perceba que a gente está numa nova fase, onde não é só sobre criar um curso para ensinar uma coisa. Tem outros elementos mais sutis que precisam estar dentro dessa equação na criação. E por que que tem que ser assim? Primeiro ponto, você sente muito mais empolgação, você sente muito mais prazer em estar criando aquilo. Segundo, porque não é você que está decidindo muito bem essas coisas, tá? Como a gente está falando de emoção, de sinais, é a própria... Perceba que é o próprio meio, é como se fosse algo menos egoísta, não é você individual, mas é algo mais coletivo que está mexendo, porque todos nós estamos conectados, isso aqui não é papo de louco, a física já mostra isso e tal, a gente está conectado, existem campos de energia, etc e tal. Então, são esses campos que estão agindo através de sentimentos, através de sincronicidades, de coincidências, para que você tome uma atitude. E agora a gente entra aqui em timing. Agora que você já entendeu que as IAs, você também deve usar, não é só porque a inteligência artificial que você vai usar só cerebralmente, tem que ter essa parte do sentimento. Eu posso falar sobre timing porque eu já falei dessa parada dos campos também. O ponto é o seguinte, presta atenção, cabecita de toco, terráqueo. Brincadeirinha. Se você é um inédito, deixa nos comentários aqui, eu sou inédito, eu sou da ordem inédita. Para aí o vídeo porque agora isso aqui vai abrir mais um leque aí na sua cabecita. Eu ia falar cabeçudo, não é cabecita. Timing. Quando você sente essas sincronias, sincronicidades, quando você tem esse sentimento, quando algo te inspira, algo te motiva, você precisa agir imediatamente. E naquele treinamento, inclusive, o E igual IA2, é energia igual inspiração vezes ação ao quadrado, que tinha o Einstein ali, né? Eu falo sobre isso. Se você assistir esse vídeo aqui, algo já mexeu com você, nossa, legal, eu vou fazer tal coisa, você precisa já fazer pelo menos 30 minutos a 1 hora de alguma tarefa, alguma atividade que já faça isso começar a ir pra frente. Se você fala assim, legal, gostei, nossa, ele me empolgou, ele me deu uma ideia aqui, vou começar a fazer meu curso, tal. Não adianta você anotar agora, amanhã eu faço, tá? Não faça isso. Por quê? Quando você já imediatamente põe em ação, você começa a criar um campo. Quanto maior esse campo, mais difícil é dele sumir, é dele desaparecer. Mas ele desaparece, tá? Então você tem que ir alimentando esse campo para ele ir ganhando tamanho. Quanto mais tamanho ele ganha, aí você pode até tirar uma férias de uma semana que ele dá uma diminuída ali, mas ele ainda continua grande, tá? Agora, no começo, principalmente, você precisa já pensar sobre isso, refletir sobre isso, anotar, não anotar para fazer depois, mas já escrever, né? O planejamento, as ideias, vai anotando, vai fazendo alguma coisa para esse campo ir aumentando, para que você não perca ele, tá? Quanto mais você faz, aí no dia seguinte você mexe no projeto de novo e vai fazendo, vai avançando, você tá pegando o timing, então o universo ele vai te dando mais energia, esse campo vai aumentando, e o universo vai entendendo que, essa pessoa que ela vai manifestar. Puta, eu acho muito foda quando eu falo manifestação, né? Porque lembra aquelas palavras de lei da atração. Eu entendo lei da atração, mas não como o pessoal entende, é que você fica pensando e as coisas acontecem. Eu acho que é uma coisa muito mais que não parte de você. Esse querer alguma coisa não deve ser um querer individual. Em outras palavras, não é você que tem que decidir o que você quer para manifestar aquilo. É mais ou menos nessa linha aqui. Eu não vou entrar nesse assunto. Depois tem mais vídeo aqui no canal, eu vou gravar mais sobre isso, a gente fala sobre isso se você quiser. Inclusive, se você gosta desses assuntos, comenta aqui, se tiver bastante comentário, isso me empolga a gravar mais aqui pro YouTube, tá? Se você curte, eu posso falar mais sobre essas paradas aqui também, tá? O que acontece? O universo está entendendo que você captou e você está... Eu falo universo, assim, não pensa que é a galera lá que fica olhando, tá? Tem que ter uma mecânica celestial, tá? Ele começa a perceber que, tá, eu vou falar dessa forma pro cérebro entender, mas não é assim, né? Você entende, né? Você é uma pessoa inteligente. Ele tá mexendo no projeto, e aí o campo começa a aumentar, e aí você começa, esses pontinhos verdes aí são as pessoas, você começa a atrair as pessoas. Essas pessoas são aquelas pessoas que tinham a necessidade daquela informação. Então você começa a pensar sobre isso, de uma certa forma já começa a haver uma ressonância com essas pessoas. Algumas dessas pessoas são seus futuros clientes, seus futuros alunos. Algumas dessas pessoas vão contribuir para que esse seu projeto aconteça. Tá fazendo sentido isso? Acho que você já viveu isso na sua vida, muitas vezes, e até já sabia que era assim, mas agora você tá tendo mais clareza, é ou não é? Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e faz um pix na minha conta de R$1.000 se faz sentido pra você. Então é isso que começa a acontecer, você começa a atrair essas pessoas, por isso que é importante você manter o campo. E aí o que acontece? Aí você materializa, você cria o curso, e aí as vendas acontecem. Muitas vendas acontecem, faturamento acontece, muitas pessoas satisfeitas, porque era o que elas precisavam. E perceba, não foi você que decidiu. Quer dizer, foi, mas não foi. Percebe que veio também de sinais, de sentimentos, de coincidências, e aí você meio que o seu papel foi aceitar o desafio, né? É o chamado
do herói, né? Você ouviu aquele chamado e foi pra guerra, e foi fazer aquilo, e foi trabalhar, e foi estudar, e foi escrever, e foi fazer o processo. Se você usar as inteligências artificiais da ordem inédita, você faz em 3 dias. Enfim, brincadeirinha. Então, e aí as vendas acontecem. Tá entendendo o que é essa nova fase? Quem tem essa ligação mais sutil vai viver muito bem. Eu não vou falar que vai prosperar, vai ficar rico mesmo, porque isso não deve ser o objetivo principal. Mas vai poder contribuir para com muitas pessoas e ter uma vida com muito mais realização, com muito mais senso de propósito, mais sentido. Tá? Mas não é só ter inteligência artificial, você precisa ter esses conceitos, ter essa sensibilidade. Só que, se você não alimenta esse campo, o que acontece? Outra pessoa que também tem características próximas a de você, que às vezes está no seu país, às vezes nem está no seu país, às vezes está no seu estado, às vezes está na sua cidade, mas às vezes não está, enfim. Ela começa também a ter os mesmos sentimentos, as mesmas empolgações. E ela também começa, pô, vou começar a fazer. E aí o que ela começa? Ela começa a expandir o campo. Então, aquela manifestação, aquela energia sobre esse assunto começa a radiar para essa pessoa. E o campo dela vai aumentando. Só que você anotou lá no Notion que semana que vem você começa, que amanhã você faz. E você não está fazendo nada, e você está procrastinando. E aí o que acontece? Lembra aquelas pessoas que vão ser pessoas que vão participar do processo, sejam como alunos ou até mesmo ajudando de alguma forma, né, de N formas, para que aquilo aconteça, elas começam a ser atraídas para aquela outra pessoa. E que bom, né? Pelo menos a gente vai ter aí um mundo melhor, com mais uma solução. Pessoas estavam com necessidades e tem alguém manifestando os disponíveis para solucionar essas necessidades. Mas o lado ruim é que não está sendo você o causador dessa melhora. Não está sendo você a pessoa responsável por esse ato tão benéfico para tantas pessoas, porque você se distraiu, seja lá com o quê, né, com os seus vícios, não lidou, não venceu muitas vezes aquela barreira da resistência inicial para ir aumentando esse campo, para que ele vá pegando o que a gente chama de momentum, que é o embalo, né, ele vai pegando embalo e aí vai ficando prazeroso, enfim, as coisas vão fluindo, as coisas vão acontecendo. Isso aconteceu com outra pessoa. Então, ela que curtiu esse processo, ela que viveu essa magia da mecânica celestial, ela que recebeu os depoimentos, o dinheiro também, que é importante. O dinheiro é importante, eu gosto de ganhar dinheiro. Eu só não acho que deve ser o foco principal. Mas foi ela que ganhou o dinheiro, foi ela que teve a realização de ver pessoas satisfeitas com aquilo que ela criou, que, agora assim, aqui bem baixinho pra você, ela não criou sozinha, tá? Ela estava sendo inspirada o tempo todo. E depois ela fica muitas vezes se achando ainda genial, como se ela fosse incrível, né? Coitadinha. Mas enfim, esse é assunto para outra hora. Faz sentido para você isso? Eu vou te fazer um convite agora. Eu falei nesse vídeo aqui sobre a Ordem Inédita. A Ordem Inédita é uma plataforma que reúne não só as inteligências artificiais, como vários cursos para várias situações, inclusive como você viu ali, o energia igual inspiração vezes ação ao quadrado, que nem é sobre marketing digital, que é sobre inspiração. É um universo maluco, mas com insanidade controlada, onde o nosso propósito aqui é criar, não, é abrir espaço, é iniciar uma nova forma de ser e criar no digital. A gente tem um propósito de criar um mundo com mais beleza, onde as pessoas são maduras e as coisas funcionam. Então, como a gente está num planeta onde muitas coisas não funcionam como deveriam, né? Desde a parte de governo, como também de muitos produtos que a gente compra aí, né? Seria maravilhoso se as coisas funcionassem. Mas para isso as pessoas precisam ser mais maduras, né? Então, enfim, se conhecer, lidar com uma série de coisinhas do seu interior, né? E a gente acredita num mundo de beleza, né? A gente quer criar esse mundo de mais beleza, mais belo ainda que ele já é, né? Quando a gente fala de natureza, porque se for depender do ser humano, tá uma desgraça. Mas enfim, então com esse lado da arte, com esse lado da espontaneidade, com esse lado que é humano, que não tem inteligência artificial nenhuma que pode conseguir atingir, chegar, né? Porque vem dessa parte espiritual maravilhosa que só o ser humano tem e que se cada um, né, dentro dos seus talentos, dentro da sua forma, conseguir acessar esse ponto maravilhoso dentro de si e colocar isso para fora de uma forma divina, de uma forma humana, né? Que é muitas vezes com a beleza do todo, da arte, enfim. Eu acho maravilhoso esses assuntos, mas não vou me alongar muito aqui, senão quem já estava em dúvidas se eu era um pouco retardado, agora vai ter certeza. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você se tornar um assinante, ter acesso aos treinamentos, ter acesso às inteligências artificiais. De toda forma, pensa nessas 3 coisas aqui. O mercado está saturado? Agora, né? Talvez você comentou aí no começo do vídeo. Tá saturado, não adianta mais vender curso, não sei o que lá. Olha, o que eu tenho para te falar? Tem muita gente que está vendendo ainda. Tem muita gente que vende. Alguns vendem enganando, né? E outros vendem porque eles são necessários, né? Tem pessoas com necessidades de aprender sobre aquilo e eles estão sendo ali os canais, né, de propagação dessa informação. Por isso que você ainda vê muita gente ganhando, né? É fato, e eu concordo, eu não falei isso no começo, né? Mas eu concordo com essas pessoas que falam que o mercado brasileiro, ele está só no começo, comparado com o americano. Só que o brasileiro, ele tem uma diferença do americano. Na verdade, tem várias, né? O americano, ele é mais disciplinado. O americano é mais esforçado. O americano, ele é um cara, assim, de negócios.
né? E por isso que é uma potência, que é. Eu não vou entrar no mérito político disso e tal. E, cara, show de bola. Essas são as qualidades do americano. O brasileiro tem os seus defeitos, assim como os americanos também têm. Tem os seus defeitos, né? O brasileiro é mais aquele jeitão brasileiro, né? Mais preguiçoso, mais do oba-oba, mais da diversão, mais do carnaval. Mas o brasileiro, ele é mais espiritualizado. O brasileiro, ele tem uma forma de acolher as pessoas, né? Se vier um gringo aqui, todo mundo quer conhecer, quer abraçar. Não, vamos lá em casa, pô, tem uma pessoa de fora aqui, tal, tal, tal. O brasileiro tem esse acolhimento, essa parte mais, parece que, não vou falar cristã, porque eu não quero defender de uma forma religiosa, assim, e apesar de que cristão, enfim, não vou, enfim, tô misturando as coisas aqui. Mas, enfim, essa parte. Então, se a gente conseguir acessar mais isso e fazer as coisas mais pelo coração, a gente pode, sim, virar uma potência como país. Né? A gente não precisa, talvez, ter a genialidade profissional de business, startup dos Estados Unidos, americano e tal, mas a gente pode usar esse dom que o brasileiro tem mais facilidade, viu? O brasileiro tem mais aptidão dessa parte mais de conexão humana, da arte, do envolvimento, né? E criar soluções mais baseadas na inspiração, na sincronicidade e dessa forma criando uma sociedade melhor, um mundo bem melhor para todos. Se você curtiu, não se inscreveu no canal, então se inscreve. Espero que você tenha aproveitado o momento em que passamos junto aqui. Tudo de bom pra você e eu te vejo numa próxima aventura.